A Akatsuki foi o grupo que tocou o terror dentro do universo de Naruto. E mesmo hoje em dia, depois de muitos anos do fim do grupo, muita gente gosta de se lembrar dos personagens marcantes que essa equipe teve. A Akatsuki foi, sem sombra de dúvidas, um grupo que marcou os fãs de Naruto e dos animes em geral. Hoje nós vamos ver os poderes de cada um dos integrantes das 3 encarnações dessa equipe. E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos falar de Naruto, mais precisamente da Akatsuki, esse grupo que marcou bastante, né? Esse grupo de vilões que acabou roubando a cena em Naruto, acabou sendo um grupo bem memorável, tanto pelo seu estilo quanto pelos personagens muito bem desenvolvidos, cada um com seus dramas, com seus hobbies, com as suas preferências e etc. Eles não são simplesmente um grupo de minions, um grupo de um chefão e com vários minions puxando o saco dele. São um grupo bem estruturado. E uma das coisas legais da Akatsuki também é a sua grande variedade de poderes, a sua grande variedade de habilidades que cada personagem tem. Hoje nós vamos falar sobre os poderes de cada um dos integrantes da Akatsuki. E se você é fã da Akatsuki, manda aquele joinha nesse vídeo para nos estimular a produzir mais conteúdo de Naruto e de animes aqui no canal. Se você não é inscrito, você se inscreve no canal para ajudar a gente a conseguir bater a nossa meta de 100 inscritos. Estou com essa meta de 100 inscritos até o meio do ano, mas se a gente conseguir bater antes, quanto mais antes a gente bater, melhor, né? A gente vai ficar muito feliz em conseguir conquistar essa meta. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos que são fãs de Naruto, porque obviamente eles devem se interessar pela Akatsuki, mesmo eles sendo vilões, né? Mesmo eles sendo do mal, mas ainda assim é um grupo bem marcante. Então compartilhe esse vídeo com a galera, beleza? Lembrando que existem 3 encarnações da Akatsuki. Existe a Akatsuki do Yahiko, existe a Akatsuki do Nagato e existe a Akatsuki do Shin. Cada uma dessas 3 Akatsukis tem a sua formação, né? Tem seus personagens, tem as suas motivações e obviamente cada um deles tem um rol de poderes diferente. Vamos começar falando do grupo do Yahiko, que foi a primeira encarnação da Akatsuki. Esse grupo ele tem como objetivo acabar com as guerras do mundo ninja e conquistar a paz mundial, apesar de muitas vezes os meios não serem lá muito éticos, mas ainda assim o objetivo deles era um objetivo nobre. O primeiro personagem é o Daibutsu. O Daibutsu ele só existe no anime e ele só tem um poder que é a liberação da técnica de água, da prisão de água. Ele consegue aprisionar uma pessoa dentro da água e basicamente esse é o único poder dele. Um outro personagem desse grupo é o Kyusuke. O Kyusuke ele tem a liberação de lava, técnica de congelamento da cal, que permite aprisionar os seus inimigos numa cal, como se fosse um pó de cal. Ele também é muito bom em taijutsu, principalmente na velocidade. Ele é conhecido como o Kyusuke do pé ligeiro, ou Hidaten no Kyusuke. O outro integrante dessa Akatsuki é o Kie, que é um personagem bem esquecível, né? Ele é um cara que não demonstrou nenhum tipo de poder, né? Então que basicamente é isso, né? Ele não mostrou nenhum tipo de poder, nenhum tipo de habilidade, mas tá lá, né? Junto com a galera. Bom, agora eu vou falar dos 3 personagens que são a alma dessa Akatsuki, os 3 personagens que deram origem à Akatsuki do Yahiko, que são justamente a Konan, o Nagato e o Yahiko. Começando com a Konan. A Konan, que é a única personagem feminina desse grupo e vai ser a única personagem feminina do outro grupo, da segunda encarnação da Akatsuki. A especialidade dela é a manipulação de papel, né? Além dela gostar muito de fazer origami, ela é uma grande manipuladora de papel. Então ela lança shurikens de papel, ela lança um grande chakram, aquele disco, que nem aquele disco da Xena, né? Não sei se algum de vocês já assistiu essa série da minha época, né? Que é aquele disco cortante. A Konan consegue criar uma chakram de papel, ela consegue criar asas de papel, clones de papel e etc. O poder dela é basicamente manipular papel. O personagem que lidera essa Akatsuki é o Yahiko. O
O Yahiko, que era um grande amigo do Nagato e da Konami. O Yahiko mostrou algumas habilidades de ninjutsu, que principalmente a liberação de água. Ele utilizou a liberação de água cerco de pilares, ele consegue invocar uns pilares para aprisionar o inimigo. Ele utilizou a liberação de água onda de água selvagem, que é quando ele dispara uma grande quantidade de água. Então essas foram habilidades que o Yahiko mostrou dentro da série. Por fim, dos 3 personagens, o último é o Nagato. A gente já aproveita para fazer o link desse grupo com o próximo grupo, que é o grupo que é liderado pelo Nagato. O Nagato é um personagem extremamente poderoso. Ele tem uma grande quantidade de chakra muito forte, e ele utiliza esse chakra de inúmeras formas. Um exemplo é que ele tem a projeção astral, ele consegue projetar. Um exemplo que ele tem a projeção astral, que ele consegue se projetar. Um exemplo que ele tem a projeção astral, que ele consegue se projetar astralmente através dos lugares. Ele tem grandes habilidades com criação de selos e de selamentos. Ele pode criar a barreira dos 5 selos, que impede que as coisas que estão nos seus limites sejam destruídas. E ele tem também o Shoten no Jutsu, que permite que ele transfira o chakra de um lutador para um sacrifício, para um outro corpo que vai ser usado como sacrifício. Esse outro corpo ele acaba lutando pelo primeiro, e esse corpo ele tem os mesmos poderes do que a pessoa que é portadora do chakra. Então o Nagato ele pode pegar o chakra de uma pessoa, transferir para um sacrifício. Esse outro sacrifício vai lutar por ele e invariavelmente pode até morrer por esse lutador, usando os poderes desse lutador. O Nagato ele conseguiu os olhos do Madara e consequentemente ele passou a utilizar o Rinnegan. E aí, ao utilizar o Rinnegan, ele pode utilizar todas as 5 manifestações da natureza e a liberação de Yin Yang. Então ele consegue controlar todos os elementos de ninjutsu. Ele também pode implantar barreiras mentais tanto na sua mente quanto na mente de outras pessoas, o que impede a clarividência. Ele impede que inimigos possam ler as mentes de seus aliados ou dele próprio. Por conta do Rinnegan, ele também pode ver chakra e ele pode ver qualquer barreira invisível. E ele também pode invocar o Gedomazo, que é a estátua demoníaca do caminho exterior, que é uma enorme estátua que tem a capacidade de disparar correntes e disparar relâmpagos também. Em um dado momento, o Nagato ele perde a habilidade de andar, e aí basicamente ele cria os 6 caminhos de Pen, ou Pen Rikudo, que são 6 corpos que ele reanimou, e esses 6 corpos, cada um deles tem alguns dos poderes dos 6 caminhos do Rikudo. Um desses corpos é justamente o do Yahiko, e ele utiliza esses corpos para lutar no lugar dele. O Nagato ele consegue chegar por cada um dos 6 corpos, então isso significa que ele tem 6 visões de batalha, o que praticamente impossibilita a utilização de ataques surpresas contra ele. Os 6 caminhos do Pen, o Pen Rikudo, eles são inspirados nos 6 reinos do Sansara, que vem da religião budista. No futuro talvez eu possa fazer um vídeo associando os 6 caminhos de Pen com os 6 reinos do Sansara. É um tema bastante interessante. Os reinos do Sansara que inspiram os caminhos do Pen são o Deva, o Ashura, o humano, o Preta, o animal e o Naraka. Cada um desses 6 caminhos é representado por um dos corpos e cada um deles tem uma habilidade diferente. O caminho Deva, que é justamente aquele que é representado pelo corpo animado do Yahiko, ele tem a habilidade de atração e de repulsão. Ele consegue atrair e repelir elementos. O caminho humano, ele tem como habilidades a remoção de alma e a leitura de mentes. O caminho Ashura permite que seja utilizado membros mecanizados, armas e armaduras. É um poder que permite invocar armaduras, invocar armas e utilizar elementos mecanizados. O caminho Preta, ele é o corpo que consegue absorver o chakra, ele consegue sugar o chakra de inimigos. O caminho Animal é aquele que permite invocar várias criaturas, inclusive ele conseguiu invocar um rinoceronte no meio da batalha. E por fim temos o caminho Naraka, que ele tem a habilidade de invocar e controlar o Rei do Inferno, que é um grande monstro, uma grande figura que ele invoca no campo de batalha. Esse Rei do Inferno ele tem a capacidade de detectar mentiras,
ele consegue detectar se uma pessoa está mentindo ou não, ele consegue restaurar os outros caminhos, ele consegue utilizar o poder dele para curar os outros caminhos que estejam danificados, e ele também consegue ressuscitar os mortos. Essa é a habilidade que é bastante utilizada quando o Nagato se arrepende das coisas que ele faz e que acaba ressuscitando todas as pessoas que morreram no ataque que o Pain promoveu a Konoha. Bom, depois do grupo de Yahiko, nós vamos para o grupo do Nagato. Eu já falei do Nagato aqui, eu já falei também da Konan, que ela também faz parte desse grupo. O grupo do Nagato ele vai se formar algum tempo depois que o Yahiko morre. Ele é liderado obviamente pelo Nagato e é a formação mais famosa da Akatsuki, é a formação que é a mais conhecida, que todo mundo se lembra quando se fala em Akatsuki. O objetivo deles era obter as bijus, eles queriam obter o poder das 9 bijus, e o objetivo era obviamente controlar o mundo. O Nagato especificamente, eles queriam que o mundo conhecesse a verdadeira dor. Bom, vamos começar com os personagens mais en passant, né? Vamos começar falando dos personagens que pouca gente lembra. Inicialmente temos o companheiro do Kakuzu, né? Que é um personagem que aparece só no anime, basicamente para morrer pro Kakuzu. Ele tem grandes habilidades de Kenjutsu, ele é um exímio espadachim, mas nada além disso. Ele basicamente é um cara que sabe lutar com espada. O outro personagem que aparece só no anime é o Juzobiwa, ele que veio da Aldeia da Névoa, e ele é usuário da espada Kubikiri Bosho, que é a espada que, quando você utiliza ao ferir o adversário, ela absorve o ferro que tem no sangue do adversário e se restaura. O Juzo tem a habilidade de criar clones de água. Ele é adepto da utilização da liberação de água, e ele pode também criar uma névoa que permite que ele consiga fugir sem ser visto. Bom, o próximo personagem é mais conhecido do que esses dois, que é o Zetsu Negro. É o Zetsu Negro que durante muito tempo ele ficou junto do Zetsu Branco, e a habilidade que ele tem, ele é basicamente um parasita. Ele tem uma habilidade parasítica, ele parasita outros corpos e ele mantém esses corpos vivos de determinadas adversidades. Se um Jinchuriki tem a biju removida dele e o Zetsu Negro está parasitando esse Jinchuriki, ele consegue manter o portador da biju vivo, mesmo se ele tiver a biju removida. Além disso, o Zetsu Negro ele tem a capacidade de gravar tudo o que ele observa, e ele consegue mostrar essa gravação para outras pessoas. Basicamente é uma habilidade que muita gente queria ter na vida real, né? De ter praticamente câmeras no lugar dos olhos. Ele consegue sentir a presença de outras pessoas, e ele também consegue imbuir a sua vontade em seus alvos. Ele consegue fazer com que determinadas pessoas tenham as suas vontades, e tenham as vontades do Zetsu Negro. O Zetsu Negro ele também utiliza as habilidades do Zetsu Branco. Então vamos falar agora dele, do Zetsu Branco. Sua principal técnica mais conhecida é a efêmera, que é uma técnica de liberação de terra, que ele consegue se afundar dentro da terra, na verdade se fundir com a terra, né? Ele se funde com a terra, e aí eles viajam para qualquer lugar a uma grande velocidade. Outra técnica que ele tem é a liberação de madeira. Como o Zetsu Branco ele tem as células do Hashirama, então ele consegue ter acesso à técnica de liberação de madeira que o Hashirama tinha, porém em escala muito menor, né? Ele consegue criar raízes que atacam os adversários, que atacam os inimigos. Além disso, ele também pode se comunicar com outros Zetsus brancos. Ele consegue se comunicar com os seus clones, né, com todos os outros Zetsus brancos. Ele consegue implantar esses clones em outras pessoas através de esporos. Logo depois deles nós temos o Deidara, né? O Deidara, que é o integrante explosivo da Akatsuki, né? A habilidade dele é justamente essa. Ele tem bocas nas mãos. Essas bocas elas liberam uma argila. Ele consegue moldar essa argila, e essa argila, além de ter habilidades maleáveis, de você conseguir fazer estátuas, é uma argila explosiva. Ela explode, ela provoca várias explosões. Essa habilidade é um Kekkeigenkai do Deidara, ou seja, é uma habilidade que ele adquiriu desde o seu nascimento, e ele utiliza essa argila para fazer vários tipos de bombas, estátuas em formatos de aranha,
em formato de bonecos. Ele consegue também criar aves e dragões, e ele consegue inclusive usar essas aves e esses dragões para voar. E aí depois que ele faz essas esculturas, ele pode dar um comando, e esse comando permite que essas esculturas explodam. Ele também possui a liberação de terra, que permite que ele utilize a habilidade de se esconder-se como uma topeira, permite que ele entre debaixo da terra, se cavoque debaixo da terra. E aí, por outro lado, o Deidara, ele tem uma grande rivalidade com o Itachi. E como o Itachi é perito em Genjutsu, o Deidara ele treinou muito bem o seu olho para conseguir enxergar através de Genjutsu. Então ele também tem esse poder de conseguir enxergar através de alguns tipos de Genjutsu. Depois do Deidara temos o Hidan, que é o integrante da Akatsuki, que é o fiel, né? Ele tem a religião dele, que ele segue muito devotamente. O Hidan, o primeiro poder que ele tem é que ele é imortal. Ele não consegue morrer, e ele tem uma habilidade que ele adquiriu dentro da religião dele que se chama Ritual Jashin, que é o nome da religião dele, né? O Jashin. Quando ele consegue um pouco do sangue do oponente dele, ele faz um símbolo debaixo no chão, né? Ele faz um símbolo no chão, e aí quando ele fica em cima desse símbolo, a pele dele adquire uma cor escura, ele fica todo preto com as manchas brancas. E aí, a partir desse momento, todo dano que ele sofrer, o portador do sangue também vai sofrer. Então, se ele corta o corpo dele, o portador do sangue sente. Se ele corta um braço, o portador do sangue perde o braço também. Então, tudo que acontece com ele também acontece com o portador do sangue e vice-versa. Isso só muda quando ele sair do símbolo. Ele precisa sair do símbolo, ou quando a vítima, o portador do sangue dele, morre. O Hidan, como ele é um personagem bastante sádico, ele costuma torturar seus adversários, seus inimigos. E lembrando também que, como eu já disse, ele é imortal, então para ele tanto faz o que acontece. Ele também tem uma habilidade muito grande em Taijutsu, mais precisamente uma arma chamada Foice Tripla, que é a arma que ele utiliza. Depois do Hidan temos o Kisame, o Homem Tubarão, da Akatsuki. O Kisame ele é muito talentoso em Taijutsu, sendo bastante rápido e forte. Ele pode absorver chakra, e para isso ele pode utilizar tanto a Samerhada, que é a espada que ele manipula, quanto ele nem precisa usar a espada. Muitas vezes ele consegue absorver o chakra só com o corpo dele. Portanto, ele tem muito chakra no corpo, tem muita energia. A espada Samerhada é uma das espadas lendárias da Aldeia da Névoa, que é a espada senciente que consegue absorver chakra. Samerhada aqui é uma espada muito difícil de ser manipulada, ela não aceita ser manipulada por qualquer pessoa, mas ela acabou tendo uma relação muito simbiótica com o Kisame. O Kisame ele consegue se fundir com a Samerhada, e quando ele se funde com a Samerhada, ele se torna ainda mais forte, ainda mais poderoso. E além disso, ele praticamente adquire a aparência de um tubarão. Ele pode respirar debaixo d'água, pode viver debaixo d'água. E ele também, quando se funde com a Samerhada, ele cura as feridas e reconstitui seu chakra. Ele consegue recuperar o seu chakra e se restaurar para voltar para a batalha. Além disso, essa fusão do Kisame com a Samerhada permite que ele absorva o chakra só pelo toque. O Kisame também tem habilidades de ninjutsu, ele é perito nas técnicas de liberação da água, e ele principalmente lança projéteis em formato de tubarões. Além disso, ele também tem a liberação de água, a técnica de onda de choque explosiva de água, que praticamente transforma o local onde está lutando em um enorme lago. Dentro da água ele luta melhor, e aí quando ele se funde com a Samerhada aí é que o bicho pega mesmo. Além disso, ele também tem a habilidade de invocação, que obviamente é a habilidade de invocar tubarões. Ele consegue summonar tubarões para lutar ao lado dele. O próximo integrante é o Kakuzu, o integrante da Akatsuki, que é o mercenário, o mercenário da galera, o cara que só pensa em dinheiro. O Kakuzu ele é muito forte e muito veloz, então ele é muito bom em Taijutsu. E uma das coisas que o Kakuzu tem é que ele consegue capturar os corações dos ninjas que ele enfrenta. Ele toma o coração de outros ninjas para
para ele, né? E aí ele transforma esses corações em máscaras e aí depois ele pode utilizar essas máscaras para transformá-las em monstros e aí esses monstros eles lutam pela vontade do Kakuzu. O Kakuzu tem 4 máscaras. A primeira é a máscara de água, que era de um ninja que tem habilidade com o elemento água. A segunda é a máscara de tigre, que é uma máscara que tem habilidade com o elemento fogo. A terceira é a máscara de touro, que tem habilidade com o elemento relâmpago. E o quarto é a máscara de águia, que tem afinidade com o elemento vento. E ele pode inclusive combinar alguns dos ataques elementais, como normalmente ele combina o vento com o fogo, para causar mais dano e para utilizar técnicas mais terríveis. Além disso, ele também tem a habilidade da terra, que é uma habilidade que aumenta a sua força e a sua resistência em combate. O Kakuzu em si, ele tem afinidade com o elemento água, com liberação de água, e ele pode inclusive se esconder dentro da água, ele pode se ocultar dentro da água ou criar paredes e clones da água. O corpo do Kakuzu, ele é um corpo formado basicamente por fios, né? Ele tem vários fios que linkam as partes do corpo dele, e aí ele pode utilizar esses fios para lançar ataques de longa distância, para atingir inimigos que estejam mais distantes, ou inclusive ele pode utilizar esses fios para se costurar, se ele se lesionar, se ele lesionar alguma parte do corpo dele, ou então ele pode pegar os fios dele e usar para costurar lesões dos aliados. Ele pode costurar lesões e ferimentos de outros membros da Akatsuki. O próximo integrante da Akatsuki que a gente vai abordar aqui é o Orochimaru, que ele também em um dado momento ele entra para a Akatsuki. O Ninja das Cobras, como também é conhecido, ele tem invocação de cobra, né? Ele consegue invocar várias serpentes na luta, e inclusive ele pode invocar a Amanda, que é uma enorme serpente, né? Ele podia antigamente, antes dela morrer. O Orochimaru, ele tem um chakra muito poderoso e é um chakra bastante conhecido, porque quando ele invoca o chakra, o ambiente ao redor ele fica mais denso, ele consegue deixar um ambiente mais hostil só com a liberação de chakra. O Orochimaru, ele é um cientista, ele é uma espécie de cientista dentro do universo de Naruto, e consequentemente ele fez várias experiências no seu corpo, o que faz com que ele seja muito mais durável, muito mais forte e muito mais veloz do que a maioria dos ninjas. Além disso, ele tem a habilidade de regeneração e ele tem a habilidade de trocar de corpo. O Orochimaru, ele tem uma imortalidade relativa, ele consegue viver para sempre, só que aí ele precisa ficar trocando de corpo. Ele já quis inclusive trocar de corpo com o Sasuke. Ele também tem a habilidade de assumir a sua forma original, que é a forma de uma enorme serpente. Então basicamente ele tem todo o tema das cobras, né, ao redor dele. O Orochimaru, ele conhece inúmeros ninjutsus, ele sabe muitas habilidades de ninjutsu. Ele tem inclusive a técnica de transformação, ele consegue transformar o seu próprio corpo e outra pessoa. Ele também sabe a técnica de clone das sombras de Shuriken, que ele aprendeu com o seu mestre, né, o Hiruzen. Além de poder invocar cobras, ele pode invocar o Rashomon e o Rashomon triplo, que são enormes portões que servem como defesa. Como ele sabe muitos ninjutsus, obviamente ele conhece todos os 5 poderes elementais e a liberação de Yin Yang, e ele também consegue paralisar os seus inimigos temporariamente, além de poder utilizar a técnica de assimilação para evitar tomar dano. O Orochimaru também, dentro das cobras dele, consegue invocar a espada Kusanagi, então ele consegue tirar as espadas dentro das cobras dele. Ele consegue usar a liberação de fogo e de terra, criando o clone da lama, técnica do clone de lama. Então dá para ver que o Orochimaru, ele realmente tem um grande leque de técnicas. Ele é um personagem que tem muitas habilidades de luta que ele adquiriu durante todos os anos, vários anos que ele viveu, já que ele é imortal. O Orochimaru, ele também é muito bom em selamentos. Ele consegue criar vários tipos de selo. Ele consegue criar selos amaldiçoados, né, a chamada marca da maldição, em que ele divide o chakra dele com outra pessoa, e essa pessoa entra numa espécie de modo sábio artificial, além de poder criar o selo dos 5 elementos, que permite selar chakra, ou seja, impedir que o seu adversário utilize habilidades de chakra. E ele também pode fazer o contrário, fazer a abertura dos 5 elementos para remover qualquer tipo de selo que está no seu adversário. No entanto, a técnica talvez mais conhecida e mais impressionante que o Orochimaru tem
é o Edo Tensei, também conhecido como reencarnação do mundo impuro. Ele consegue fazer com que as pessoas que já morreram sejam colocadas de volta à vida e passam a trabalhar em prol dele, né? Então, essa é uma técnica que já foi bastante explorada, principalmente não só por ele, mas pelo Kabuto também, em que ele permite que pessoas que já morreram voltem à vida. Bom, depois dessa ruma de poder do Orochimaru, vamos falar agora do Sasori. O Sasori, que é o bonequeiro, né? O membro da Akatsuki bonequeiro. E aí basicamente ele consegue manipular bonecos. Ele tem mais de 100 bonecos à sua disposição. E esses bonecos eles são feitos de pessoas que eram vivas, né? Pessoas que estavam vivas. Ele pega essa pessoa e transforma ela num boneco. Além disso, ele pode pegar pessoas que estão fracas, pessoas que estão mais enfraquecidas e pessoas que não têm tanto poder quanto ele, e pode manipulá-las para transformar elas como se fossem bonecos também. O seu boneco principal é o Hiruko, que é o boneco que ele utiliza como armadura e como arma. Esse boneco ele tem uma cauda metálica que ele usa para atacar, e ele pode disparar agulhas envenenadas no oponente. O Sasori ele também consegue criar técnica de liberação de areia, clones de areia, e ele também tem outro boneco, né, dentro dos bonecos mais conhecidos dele, que é o boneco do terceiro Kazekage. Ele transformou o terceiro Kazekage no boneco dele. Esse terceiro Kazekage ele tem a habilidade do controle do pó de ferro, ou da areia de ferro. É curioso porque os bonecos que o Sasori manipula, como eles são de pessoas que eram vivas, essas pessoas elas conseguem manipular chakra. E aí, consequentemente, o Sasori, como ele está controlando o boneco, ele pode manipular as habilidades dessas pessoas. O Sasori também, ele por si só, ele é um boneco também. Ele tem duas hélices de lâmina nos braços que ele utiliza para atacar. E como ele é um boneco, ele tem alguns dispositivos nele que permitem que ele dispare fogo, ele pode lançar chamas, ou ele pode jogar água, que é uma habilidade que só foi vista no anime, que ele faz isso através de tubos que saem pelas mãos e que são abastecidos por pergaminhos que ele tem no corpo dele. O Sasori ele também tem meio que um coração, né? um cilindro que contém uma parte daquilo de que era o ser humano do Sasori, e essa parte é utilizada justamente para ele conseguir manipular chakra, porque só criaturas vivas conseguem manipular chakra. Então, se ele fosse 100% boneco, ele não teria habilidade de manipulação de chakra. Do Sasori, agora a gente vai para o Itachi Uchiha, um dos personagens mais conhecidos e mais queridos de Naruto. Ele tem um chakra muito forte, né, porque ele é integrante do clã Uchiha, porém suas reservas de chakra são bem baixas. Isso se deve em boa parte ao fato dele ser uma pessoa muito doente. O Itachi ele tem uma grande habilidade em taijutsu, ele tem grande agilidade e reflexos de luta, e ele tem a habilidade de invocação de corvos. Ele consegue invocar corvos para ajudá-lo no combate. Ele também pode usar esses corvos para criar clones das sombras, e ele tem a habilidade com shurikens. Ele tem uma grande habilidade com shurikens, que é uma marca do Uchiha. Além disso, ele pode imbuir essas shurikens com fogo, que também é outra marca do clã Uchiha, né? Os Uchiha eles são muito bons em liberação de fogo. Ele utiliza a liberação de fogo técnica da bola de fogo, por exemplo. Mas além disso, ele também tem a liberação de água. O Itachi ele tem uma habilidade com o elemento água. Ele inclusive utiliza o projétil de dragão de água, né? A técnica que ele lança um projétil em formato de dragão. E ele também tem liberação de vento e liberação de yin yang, em menor escala, obviamente. No entanto, o principal poder do Itachi, a principal habilidade do Itachi é o seu uso de genjutsu. Ele é perito, ele é especialista, ele é talvez o melhor usuário de genjutsu de todo Naruto. O genjutsu, que é a habilidade de criar ilusões. Em um rápido contato visual, ele consegue prender o seu adversário em um genjutsu, ou se o seu adversário se o seu inimigo estiver a todo custo impedindo o contato visual, ele pode colocar esse inimigo em um genjutsu só apontando. Ele pode fazer um apontamento e aí o seu inimigo entrar em um genjutsu, cair em um genjutsu. Além disso, como ele é muito bom em genjutsu, ele consegue identificar genjutsus e ele pode refletir
genjutsus. Ele pode fazer com que a pessoa que lançou o genjutsu dele caia em seu próprio genjutsu. Então o cara é muito brabo quando o assunto é genjutsu. Assim como todos os Uchiha, o Itachi ele também tem acesso ao Sharingan. Mais precisamente é o Mangekyou Sharingan. O Mangekyou Sharingan permite que ele preveja os movimentos dos inimigos e ele também pode ver chakra. Ele pode enxergar chakra com o Mangekyou Sharingan. O seu olho direito ele permite que ele invoque o Amaterasu, que são chamas negras que aparecem do nada e que são inapagáveis, né? Só o próprio Itachi é que pode apagar essas chamas. As chamas do Amaterasu conseguem queimar tudo, inclusive fogo. Eles conseguem queimar fogo com fogo. O seu olho esquerdo ele tem a habilidade do Tsukuyomi. Graças a essa habilidade, o Itachi consegue jogar o seu inimigo em um mundo ilusório, onde o tempo passa de uma maneira diferente com o que acontece aqui no mundo real. Então é um mundo ilusório onde tudo acontece de uma maneira muito mais lenta. Além disso, ele tem o Susanoo, que é um guerreiro que é feito de chakra, ou invocar só as costelas ou só uma parte desse guerreiro para defesa ou para ataque. E ele tem o Izanami. O Izanami é uma técnica que ele aprisiona a consciência do seu inimigo em um ciclo infinito de eventos. Então ele consegue fazer com que o seu inimigo passe por um certo evento várias vezes de maneira repetida. Quando ele utiliza o Izanami, ele perde a visão de um dos olhos. Então é uma técnica que ele só consegue utilizar em último recurso. Por fim, para terminar esse grupo da Akatsuki, vamos falar de Obito Uchiha, que era o Tobi, que antes era o Madara, né? E que na verdade é o Obito. O Obito Uchiha ele tem um chakra muito poderoso, afinal de contas ele é um Uchiha. E assim como o Itachi, pelo fato dele ser um Uchiha, ele também tem acesso ao Mangekyou Sharingan. E através do Mangekyou Sharingan ele consegue criar genjutsus, consegue aprisionar as pessoas dentro do genjutsu através de contato visual. Mas ele tem uma outra habilidade que é o Izanagi. O Izanagi, que é uma técnica que faz contraparte ao Izanami, que ele transforma eventos reais em ilusões. Então, por exemplo, ele pode programar o Izanagi para que a morte dele seja uma ilusão, e aí ele vai vivendo a vida dele, até que em um dado momento ele morre, mas aí quando ele morre, esse evento real se transforma em uma ilusão. Então é como se ele nunca tivesse morrido. Assim como o Izanami, o Izanagi também faz com que ele perca a visão de um dos olhos. Então é uma técnica utilizada só como recurso. E além dessas técnicas, ele também pode utilizar o Kamui. O Kamui é uma técnica do Mangekyou Sharingan do Obito, que permite que ele transporte qualquer coisa para uma dimensão de bolso, né? Para uma mini dimensão que ele tem. Ele pode utilizar o Kamui tanto para criar uma intangibilidade, ou seja, para se tornar intangível, como também ele pode utilizar como teletransporte. Ele pode utilizar o Kamui, que é uma habilidade de espaço e tempo, para se teletransportar. O Obito também tem outras habilidades. Ele tem uma grande expertise em taijutsu, ele é muito bom lutador no combate mano a mano. O corpo dele é revestido com a mesma substância do Zetsu branco, que aconteceu porque o Obito em um dado momento ele quase morreu por causa de uma pedra que caiu em cima dele. Então, consequentemente, como ele tem o corpo revestido pela substância do Zetsu branco, ele tem grande durabilidade, ele tem a habilidade de se curar de feridas e ele pode sobreviver sem comida e sem água. E como ele tem as células do Hashirama, já que o corpo do Zetsu tem as células do Hashirama, ele também tem a liberação de madeira, que é a Kekkei da família Senju. Além disso, como ele tem essa dimensão da Kamui, ele pode utilizar essa dimensão como depósito. Ele pode guardar várias armas lá dentro e aí ele utiliza essas armas em combate, né? Então ele é habilidoso com Shuriken, assim como os integrantes da família Uchiha, e ele utiliza esse Kamui como um depósito para guardar suas Shurikens e outras armas, Shurikens, kunais, correntes, espadas, inclusive a Gumbai, né, que é aquele abanador que o Madara tinha. Como o Obito ele é um Uchiha, ele tem afinidade com fogo, então ele tem liberação do fogo. Sua principal habilidade é a liberação do fogo, dança selvagem da onda explosiva, que ele utiliza combinado com o Kamui para gerar um jato enorme de fogo, né, uma enorme lança-chamas que ele dispara combinando a Kamui com essa técnica do fogo. Além disso, ele pode se mover no subterrâneo graças à liberação de terra,
que é outro elemento que ele tem uma certa afinidade. E ele pode criar raízes por conta da liberação de madeira. A gente falou aqui do Mangekyo Sharingan do Obito, mas o Obito ele também conseguiu evoluir o olho dele para se tornar um Rinnegan. Consequentemente, ele tem a técnica dos 6 caminhos, né? Todos os 6 caminhos que o Nagato utiliza, ele também pode utilizar. Além disso, ele também é de Churik da Jubi. Ele é de Churik da besta de 10 caudas, o que permite um aumento na sua força, na sua durabilidade e na sua agilidade. Ele também pode se tornar o Rikudo Sennin, né, o sábio dos 6 caminhos, o que permite que ele voe e crie Gudodamas, né, que são aquelas esferas de chakra, que ela tem a habilidade de transformação dos 5 elementos e de liberação de Yin e Yang. Que são esferas maleáveis que ele pode aumentar o tamanho, pode aumentar, diminuir, pode usar para destruir, para criar e etc. No entanto, é importante lembrar que quando ele se torna o Rikudo Sennin, ele não consegue utilizar a Kamui. Bom, então esses foram os poderes da formação mais conhecida da Akatsuki. Porém, tem uma terceira formação, que é a formação do Shin. É a Akatsuki do Shin Uchiha, que apesar do nome não é um Uchiha, ele pegou esse sobrenome porque ele ficou obcecado pelos Uchiha. E essa Akatsuki tinha como objetivo fazer com que a humanidade evoluísse a um nível superior. Essa Akatsuki só tem 2 integrantes, o que é o próprio Shin Uchiha e os clones dele. O Shin Uchiha, ele consegue empunhar qualquer arma telepaticamente. Ele consegue pegar qualquer arma que tenha ao seu redor e utilizar telepaticamente através de sua mente. Ele tem um grande conhecimento em medicina, tem resistência sobre-humana, então ele tem uma grande resistência a qualquer tipo de ataque. E o seu corpo é capaz de assimilar qualquer material genético estranho. Ele pode pegar qualquer material genético estranho e pode colocar no corpo dele, que o corpo dele assimila facilmente, o que permite vários upgrades. O Shin Uchiha ele também tem um Mangekyo Sharingan, né, assim como os Uchiha legítimos, e ele consegue ler os movimentos do adversário. Tem um Ninjutsu Espaço-Tempo, né, que é uma espécie de Kamui, né, apesar de que o dele não é o Kamui. Na verdade, ele consegue criar uma barreira e que teleporta a si mesmo e quem está dentro dessa barreira para um outro local. Ele consegue manipular telepaticamente qualquer ferramenta que ele consiga marcar. Então, se ele marcar uma ferramenta, ele consegue utilizar essa habilidade do Mangekyo Sharingan para manipular essa ferramenta à distância. E além disso, ele consegue fazer cirurgia em si mesmo. E por fim, além dele, o outro integrante dessa nova Akatsuki são seus clones. Esses clones eles mostraram praticamente muitas das habilidades do Shin Uchiha, como grande velocidade, grande agilidade, assimilação de material genético estranho. Eles também conseguem utilizar pergaminhos de selamento para invocar armas. Ele consegue invocar armas para lutar. Em especial, eles invocam shurikens presas a correntes ou kusarigamas, né, armas que são presas com correntes. Em um dado momento, um desses clones mostrou a técnica de cintilação corporal. Basicamente, ele utiliza para conseguir fugir. E eles também têm o Mangekyo Sharingan. O Mangekyo Sharingan desses clones permite que eles prevejam movimentos dos adversários. Eles conseguem ler movimentos. Eles conseguem também manipular telepaticamente qualquer ferramenta que eles tenham marcado, da mesma forma que o Shin. Bom, esses foram os poderes de todos os integrantes da Akatsuki, né, nas suas 3 encarnações. E aí eu queria saber qual é o integrante da Akatsuki que é o seu favorito, né? Comenta aqui nos comentários. Não se esqueça também de deixar o seu like no nosso vídeo, né, e de compartilhar, né, com as pessoas para mais e mais gente conhecer a respeito de Naruto e de animes. E se você não está inscrito, se inscreve no nosso canal, né, para ajudar a gente a chegar na meta de 100 inscritos. E eu queria muito agradecer a todo mundo que está nos acompanhando até aqui. Está sendo uma jornada muito legal e que vai vir mais coisa boa por aí. Então é isso. Valeu!